com o gestor dessa secretaria e também com nossa amiga Silvanelli, que conhece tudo, né, dessa área. E a nossa pergunta inicial, para tirar as dúvidas do Moisés, né, para matar a minha curiosidade, que eu também sou curioso e a gente só aprende através da curiosidade, né? É a curiosidade que nos impulsiona a ir buscar conhecimento, enfim, ficarmos sabendo das coisas. E você também aí almoçando tranquilo, né, no aconchego da sua casa, nessa manhã chuvosa, manhã e tarde chuvosa, e nos dando a alegria da audiência. Secretária, a nossa primeira pergunta é essa. A Secretaria de Assistência Social, que ela sempre foi tão popularmente divulgada, propagada nas mais diversas administrações, e hoje nessa administração, qual é o verdadeiro papel dela? É apenas distribuir cesta básica e cuidar do CAD único, ou há outras atribuições? Boa tarde, Moisés, mais uma vez. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. O papel da assistência social hoje é muito amplo, né? A assistência social hoje tem uma legislação muito vasta que rege os princípios da assistência. E respondendo a sua pergunta, a assistência social hoje não é para dar conta única e exclusivamente de cesta básica, de auxílio aluguel, do Bolsa Família, não. O governo federal, de uns anos para cá, vem limitando muito o papel, limitando, mas ao mesmo tempo ampliando o papel da assistência social, limitando no sentido dos benefícios eventuais, que são justamente as cestas básicas, o auxílio aluguel, porque entende-se que fazer assistência social não é se ocupar única e exclusivamente disso, né? É o entendimento do governo federal, do governo do estado. Por isso que nos últimos tempos está havendo um investimento muito grande, uma divulgação muito ampla dos serviços socioassistenciais, quais CRAS, CREAS, o município que tem de maior porte, que tem um centro POP, que é para atender população de rua, um município de grande porte, médio e grande porte, que atende, que tem serviço de acolhimento para atender crianças e adolescentes que têm cuja origem, né, são de famílias que têm o poder familiar destituído, né? Para nossa conversa, para o nosso bate-papo, a nossa entrevista ficar mais esclarecedor e menos técnico, né? Para que ele fique de melhor entendimento para os nossos ouvintes, quais são os programas sociais que hoje estão ligados à Secretaria, evidente, né? Programa da Secretaria de Assistência Social, que não estava em funcionamento aqui no município e já nessa gestão ele volta a funcionar ou marcar presença aqui que a gente possa destacar. Nós podemos destacar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, por exemplo. Como é a atuação desse serviço? O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ele deveria ter funcionado. Houve uma reorganização, né? O nome é reordenamento, mas para o pessoal entender. A gente diz que houve uma reorganização por parte do governo federal no ano de 2013. E nessa reorganização do serviço, o governo efetuou várias mudanças e repassou, inclusive no valor do recurso repassado aos municípios, e o município recebeu desde 2013, mesmo não tendo executado o serviço como deveria, um valor mensal para trabalhar com crianças e adolescentes oriundas, né, vindas, identificadas em situação de trabalho infantil, criança negligenciada, criança que está passando por alguma situação de violência, assim como idosos também negligenciados, abandonados, que têm sofrido violência em situação de trabalho infantil, no caso das crianças. E nós, havia uma grande dificuldade anteriormente, quando era o PET, né, Silvanelli, que funcionava no Itaclube, havia vários problemas, o programa não funcionava direito. E aí, na mudança para o serviço de convivência, o serviço não funcionou aqui em Lagoa do Taenga, né, porque você não via nenhuma criança e adolescente participando. Quando assumimos, agora em janeiro, nós identificamos 86. Veja o número. Lagoa do Taenga tem uma meta, pactuou uma meta junto ao governo federal no ano de 2013. Pactuar quer dizer se comprometeu. Se comprometeu com o governo federal a executar uma quantidade, a ir buscar uma quantidade de crianças, adolescentes e idosos de 360.
O município disse em 2013 que, olha, governo federal, nós estamos nos responsabilizando a atender 360 pessoas, entre criança, adolescente e idoso, jovem, quem se interessasse pelo serviço. Mas quando nós assumimos, nós identificamos no sistema 86 pessoas cadastradas. Mais uma pergunta também, havia um ponto de referência para que se pudesse identificar ali esse público que está sendo atendido? No sistema, o Itaclube. No sistema, certo, né? Mas de forma prática? Não acontecia. E aí, quando assumimos, nos reunimos, eu, Silvanelli, que está sob a gerência dela, com Eliane, que é a técnica de referência do serviço, né? A gente é conhecida como coordenadora. Pois não. E pedimos para se fazer a busca ativa. O que é? Ir buscar essas pessoas em casa, fazer visitas, ir atrás de público. E nós, hoje, Moisés, temos a quantidade de 392 pessoas cadastradas e participando desse programa. Como é o nome desse órgão? Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. E quais são as atividades oferecidas lá? São atividades de cidadania, de esporte, cultura, atividades de lazer. Alguma outra, Silvanelli, que eu tenho esquecido? Por enquanto essas, né? E, inclusive, nós queremos ressaltar que este programa tem sido financiado, a maior parte pelo município, porque desde janeiro que nós não recebemos recurso do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né? Mas está funcionando. Mas poderá chegar a esperança, a expectativa de que esse recurso chegue retroativo? Estamos no aguardo. Semana passada eu estive participando do 4º Congresso de Municípios promovido pela AMUP, e lá estava a secretária nacional de assistência social, a secretária, e a gestora do Fundo Nacional de Assistência Social. Eu conversei no segundo dia com a gestora do Fundo Nacional e ela me disse o seguinte: eu disse, gestora, nós de Lagoa de Itaenga não recebemos recurso, praticamente o único recurso que está mais em dia é o do IGD Bolsa, mas os demais recursos estão com grande atraso. Ela disse, olha, por que aconteceu isso? Eu disse, porque foi bloqueado na gestão anterior. Nós tivemos vários recursos bloqueados. Ela disse, se no sistema constar um íconezinho azul, vocês não receberão o retroativo. Agora, dê uma olhadinha, se constar esse íconezinho azul lá, vocês não receberão, se não constar, vocês recebem. Mas tá azul? E aí, a Silvanelli quer entrar na conversa? Tem um serviço que está com essa observação. Sim, tem serviço que está com essa observação, que quer dizer o quê? Que esse recurso não vai vir mais retroativo. O que foi bloqueado lá na gestão passada por falta de prestação de conta, por falta de alguma informação que o governo federal quis. De execução do próprio recurso, de executar o serviço. Então ele não vai mandar mais retroativo, porque o ano passado o município ficou sem receber recurso por falta de uma má gestão, né? Mas esse prejuízo é de quem? De Silvanelli, de Josinaldo? É meu esse prejuízo? É do povo. É do povo, porque assim, é um serviço, é um recurso que seria para estar a serviço do povo, sendo utilizado a serviço do povo, da criança, do adolescente, do idoso, e que o município perdeu, né? Que o povo perdeu. Pois não. Agora, como bancar esse público já agora registrado, documentado, informado, não é? Vocês vão receber, a secretaria vai receber, o município vai ter acesso a esse recurso a partir de agora, já está tendo acesso a esse recurso, e como é que vai ficar? Nós estamos aguardando desde julho, desde a primeira quinzena de julho, receber algumas parcelas. Mas a qualidade do serviço continua sendo mantida? A qualidade do serviço continua sendo mantida. Inclusive nós no serviço não estamos servindo lanche. Estamos servindo alimentação às próprias crianças, adolescentes e idosos. Os idosos hoje, no seu lanche, eles têm frutas, bolos, sucos, né? Nós estamos dando qualidade, né? A prefeita, principalmente, ela passou no serviço e ela disse, né? Ela passou lá para observar, isso há uns 2 meses atrás, para observar a qualidade do serviço, e ela determinou, né, que não seria servido lanche, nós serviríamos alimentação, porque nós identificamos inclusive
Moisés, que tem criança e adolescente que está saindo de casa sem o café da manhã. Pois não. Né? E lá eles vão receber um lanche no início e após isso, ao sair, uma alimentação reforçada. São 12 horas mais 25 minutos, essa é a sua Itaenga FM prestando serviço hoje no programa bastante interessante porque é informativo e se torna mais interessante ainda porque além da informação, são informações que você poderá obter aqui, ter acesso a essa informação e melhorar a sua qualidade de vida, né? Daí a importância de estarmos aqui recebendo dentro do precioso tempo da nossa amiga Silvanelli e do amigo secretário municipal de assistência social Josinaldo, está aqui se disponibilizando a nos atender, tirar a nossa curiosidade, mas acima de tudo, prestar serviço, levar a melhor informação a você. Secretário, nós temos, por mais de uma vez, sido procurado por pessoas que eles não entendem quando vem a necessidade de ter acesso a um medicamento. E há aquela confusão, se é a Secretaria de Saúde ou se é a Secretaria de Assistência Social, a pessoa que está nessa carência de um remédio, que é um remédio contínuo, de um tratamento permanente, não é? Aqueles medicamentos para um tratamento permanente. A sua secretaria, ela atua nessa área? Não. Nós, por lei, nós somos totalmente proibidos a fornecer medicamento. Por quê? Anteriormente, Moisés, as secretarias de assistência dos municípios forneciam medicamento, fornecia tudo. Por quê? Porque a assistência social surgiu, tanto que antes não se chamava assistência, se chamava ação social. Porque se fazia ação, né, e não assistência. E havia a questão das primeiras damas, né, que eram secretárias, e naquela época se dava. Desde 2010, que foi proibido pelo Conselho Nacional de Assistência Social através da resolução número 39 de 2010. As secretarias de assistência social ficaram proibidas de fornecer medicamentos, próteses, órteses, cadeira de roda, muleta, fralda descartável, né? Todos esses itens e muitos outros foram proibidos, né? Inclusive, chega muita gente pedindo até o veículo para ir para o hospital. Lá nessa resolução número 39 de 2010, diz que as secretarias de assistência não podem fornecer carro para tratamento de saúde, né? Muito bem, nós furamos a fila aqui um pouquinho, né? Com relação ao funcionamento dos programas, para não ficar uma coisa muito técnica, ok? Agora voltamos ao curso natural das coisas, né? Ou ao nosso cerne principal. Me diga aí um outro organismo ligado a essa secretaria e que não estava funcionando ou funcionava precariamente e que está de volta e está funcionando e é só aguardar os frutos. Nós temos também como exemplo a questão da carteira de trabalho, o setor de emissão de carteira de trabalho. Havia um convênio com o Ministério do Trabalho que não foi executado. E nós corremos atrás em janeiro e eu acredito que em março, né, que nós conseguimos colocar em prática. Só que o município tem se esforçado muito, mas ultimamente tem acontecido, estou falando isso até para a questão de informação das pessoas, para que as pessoas saibam. Nos últimos tempos, nós temos enfrentado uma dificuldade muito grande com relação ao nosso posto nós somos referenciados, ligados a Nazaré da Mata, ao posto do Ministério do Trabalho lá. Isso. Por quê? Porque nós tiramos a carteira aqui e lá é feita a montagem dessas carteiras, a emissão, a impressão e montagem das carteiras é feita lá. Só que a impressora do Ministério do Trabalho lá do posto de Nazaré tem dado muitos problemas e tem impedido os municípios que é ligado a ele de fazer essa emissão. Então tem gente que tirou há muito tempo e ainda não recebeu, mas ainda assim nós mantemos a emissão, né? E assim que voltar a funcionar, a gente vai fazendo aos poucos, mandando aos poucos para impressão. Eles pediram, inclusive, para a gente paralisar o serviço no município. E nós falamos que nós temos um compromisso com o povo aqui assumido e que a gente precisa emitir essas carteiras, né? E nessa semana não está sendo nem emitida porque o nosso funcionário está com papeira, né? Com a tal da cachumba? A cachumba. É do meu tempo. Conhecida por papeira, então ele está de atestado médico. Sim, e por isso essa semana ele não está indo trabalhar. Certo. Secretário, voltando agora a fazer mais uma pergunta de forma mais genérica, mais esclarecedora, que é quase que todos os dias as pessoas me perguntam. Certamente Silvanelli passa por isso, o senhor também. Como é que eu faço para ter acesso à minha conta de energia no valor social? A tarifa social. Isso depende da boa vontade do secretário,
É a CELP que é muito dura? Como é que é feito esse processo? A quem procurar primeiro? Na última quarta-feira até a Silvanelli deu uma aula aqui, né, de como isso funciona, mas é sempre bom a gente estar, né, refrescando as memórias das pessoas. E aí, como agir? Moisés, a gente sabe que o governo, né, para dar as coisas é muito difícil, né? E quando se trata também de uma empresa privada como a CELP, mais ainda. Mais difícil ainda. Existe toda uma burocracia a ser feita. A lei diz que as pessoas de baixa renda devem ter acesso a esse benefício e para isso as pessoas devem ter o número do NIS, mas não somente o número do NIS, né? As pessoas não precisam estar somente cadastradas no cadastro único. As pessoas precisam se encaixar no perfil. Essa sua colocação me responde, né, aquela primeira pergunta, aquela pergunta inicial, né? Quem está no CAD único já está liberado, já tem a porta aberta para todos os programas, não é assim? Não. A pessoa, além de cadastrado, ela precisa estar no perfil cobrado pelo governo, né? Que é de ter uma renda per capita, para ser considerado extremamente pobre, ter uma renda per capita de R$81, Silvanelli, é isso? De meio salário mínimo por pessoa, mas para a questão da energia, né? Para outros programas sociais vai variar a renda per capita, não é isso? A exemplo do Bolsa Família, que é de R$81, R$85. E para ser considerado pobre, de 140, 160? De 85 a 170 reais por pessoa na casa, né? Minha Casa Minha Vida, até 3 salários mínimos e assim vai. Todos os programas que o governo vai criando para algumas famílias fazerem parte, ele vai criando critério, né? Então, o critério para o Bolsa é um, critério para a tarifa social de energia é outro, critério para Minha Casa Minha Vida é outro. E aí, Josnaldo, eu até jogo a peteca para você para responder a questão do cartão reforma, né? Que as pessoas têm perguntado sobre esse cartão reforma e aí também tem critério para isso, né, Josnaldo? Então, Moisés agora vai fazer a sabatina agora com o Josnaldo. É porque vem sempre, nós sabemos que o principal requisito, eu não entendo muito do funcionamento, né, desse programa, mas eu acredito e tenho sentido que o principal requisito é quanto entra como renda, né, vamos dizer assim, que pode ser informada, que pode ser documentada, né, não é de forma informal, não, lá em casa só entra 200 conto por mês. Tem quantas pessoas lá na sua casa? 3. Mas como é que 3 pessoas sobrevivem ganhando R$200, né? Já tem alguma coisa de errado. Ou errado ou mágico, né? E tem gente que está enfrentando um problema muito sério com relação a isso. Gente, é importante sempre quando for fazer uma atualização cadastral, falar realmente a sua realidade. Não omitir informações. Porque lá na frente, quando o governo federal descobre, ele vai cobrar de você tudo que você recebeu. É o que vai começar a acontecer agora e tem acontecido com idosos, né, Silvanelli? Algumas pessoas idosas que estão recebendo o BPC, que é o benefício de prestação continuada. É o famoso benefício do INSS, né? Que é o amparo do idoso, que o pessoal chama, que não recebe o 13º. Mas isso aí é já algo oficial, não é? Estamos falando que isso aí o governo ele tem lá, todo o acompanhamento, né? Mas tem também aquelas pessoas que querem informar, acha que ganha 3, 4 mil reais, né? Acha que está no anonimato, no total anonimato, mas de repente ele tem um padrão de vida que também muito superior, é acompanhado, né? Muito superior, e quando o governo descobre, o governo entra através do Ministério Público Federal, porque é recurso federal, entra com um processo, com uma ação. Então a pessoa, além de ser processada e correndo o risco de ser presa, ela vai devolver tudo para o governo e corrigido. Eu gostaria agora, Josnaldo, de trazer aqui um problema que inclusive nós tocamos nele aqui na última quarta-feira, e esse programa é dirigido para isso, para esclarecimento, porque possa ser até que alguém esteja acompanhando o programa a título de curiosidade, dizer assim, mas quarta-feira ele contou uma história aí de um homem que tenha um parente ou que tem um parente em casa e que ele precisa, né, de usar um motorzinho, um equipamento, né? E esse equipamento só funciona com energia, isso aumenta a conta. E uma pessoa, naquele caso que eu te levei pessoalmente, que foi o que eu coloquei aqui, eu levei o cidadão até você, não foi? Isso, exato. Ele foi até direto ao secretário e não terei nenhum constrangimento de estar procurando o Josnaldo para isso, né? Esse é o nosso papel, esse é o nosso desejo, que as pessoas sejam atendidas, até para receber um não, não é? Exato. Mas você precisa ser atendido, precisa ter o atendimento. Então, nesse caso, Josnaldo, qual é o que a gente deve primeiro aconselhar? É a pessoa que tem esse problema em casa procurar logo a questão da CELP para resolver essa questão, ou procurar uma orientação através da Secretaria de Assistência Social? Veja,
Se as pessoas... No caso daquele senhor, né, que nós citamos aqui, o que é que você aconselhou a ele, está aconselhando ainda? A procurar o posto da CELP, porque o caso dele é um caso especial, se trata de questão de saúde, né? É o desconto na energia elétrica, mas no caso dele, ele tem um parente na casa dele que tem problemas de saúde e que necessita usar um equipamento, como você bem colocou, que só funciona à base de energia elétrica, e a conta dele aumentou e ele está procurando esse auxílio. Eu me informei pessoalmente com o técnico da CELP e eles pediram que nesses casos em que a vida de uma pessoa está condicionada a um equipamento de uso constante, procurasse um posto da CELP, porque lá vão dar uma relação de documentos que a pessoa precisa providenciar. Dentre esses documentos está a questão do laudo médico e também do NIS, né? Porque a pessoa precisa comprovar, tudo hoje é a base do NIS. A pessoa precisa comprovar também que é de uma família carente, porque senão, se não fosse, não justificava, né? Pois é. Se for uma pessoa que tem uma renda muito superior, que tenha um salário alto ali naquela família, ele não vai precisar solicitar um desconto na energia elétrica. Mas a pessoa, por ser de baixa renda, ela comprovando que realmente a conta aumentou a partir do uso daquele equipamento, ele vai à CELP, a CELP vai dar, uma agência da CELP, que no nosso caso é em Carpina, e lá vão dar uma relação de documentos para essa pessoa providenciar e levar para ter esse desconto da energia. E essa documentação é a apresentação desses requisitos que vai dizer se ele tem ou não o perfil para receber o desconto. O perfil para receber esse desconto. Não vai da boa vontade do secretário, nem da prefeita, nem da CELP, né? Apenas de ele preencher, né? Preencher aqueles requisitos. Muito bem, seu Júlio Filho, 12h37. Ô Moisés, e também o Josinaldo, a gente aproveita porque às vezes a gente está conversando com as pessoas, né? E elas perguntam isso, perguntam aquilo. Eu não sou apto para responder nada porque a gente não somos uma autoridade feito secretário, né? Então eu disse, olha, mas aproveite. Quando você tiver alguma dúvida, pergunte pra gente que a gente repassa já ou diretamente para o próprio secretário que está em sua pasta ou através de algum contato que ele tenha com a gente, né? Como telefone. Júlio Filho, ele pergunta. Eita, que então chique, a gente fica recebendo as seguintes reclamações, secretário. As pessoas que estão incluídas principalmente no programa de cesta básica, aí muitos reclamam. Eu me cadastrei, mas até agora não chegou ninguém. Aí passa um mês, de novo vem as mesmas reclamações. E em relação que a gente viu que em muitas situações a gente viu que muitas pessoas questionaram principalmente o Bolsa Itaenga. Esse programa tá também na pauta aí para voltar ou não mais voltará? Júlio, o Bolsa Itaenga, ele faz parte do plano de governo da nossa prefeita. E assim como tem alguma previsão? Nós vimos cumprindo, a gente vem cumprindo o plano de governo. O Bolsa Itaenga, ele volta. Agora esse ano não. Por quê? Eu vou justificar. Eu me recordo, eu andei muito com a prefeita aqui na cidade no período de campanha, e onde ela chegava ela dizia o seguinte, que o primeiro ano de gestão era para organizar a estrutura administrativa do município. E ela vem fazendo isso. Nós temos o compromisso de colocar o Bolsa Itaenga para funcionar novamente e vamos. Agora, esse ano não. Nós estamos estudando colocar no PPA, no plano plurianual, para constar no orçamento de 2018, né? Mas é uma negociação. Por quê? Porque o Bolsa Itaenga, a gente precisa rever os critérios de acesso, né? A gente não pode também, uma pessoa ela não pode receber o Bolsa Família, o Bolsa Itaenga, cesta básica, auxílio aluguel, porque vai ficar um com muito, outro sem nada. Agora, com relação à cesta básica, realmente está havendo por parte das pessoas uma reclamação muito grande com relação a isso. Mas o que é que está acontecendo na realidade? Eu digo sempre, eu gosto de trabalhar de forma transparente, até porque como cristão, isso é obrigatório de minha parte. E eu quero dizer também, secretário, que eu tenho percebido que uma reclamação de 4 ou 5 meses atrás, ela continua repercutindo.
repercutindo, porque eu digo, esse negócio vai funcionar. Quando eu soube que, olha, a entrega das cestas básicas vai ser descentralizada, vai ser em domicílio, eu digo, finalmente, né? Vai se fazer algo digno, não é? Porque eu não posso ver alguém com fome e sair correndo a rua todinha para dizer, eu vou dar um pão a alguém que está com fome, não é? Expondo aquela pessoa, né? Inclusive, e isso já aconteceu aqui há muitos anos que isso acontece aqui. Até mesmo no governo, né? Em governos que a gente fez parte, que nós defendemos. Exato. Mas é um modelo ultrapassado, né? Hoje estamos vivendo outra realidade, né? As pessoas hoje têm a sua imagem e não querem colocar, né? Ao ridículo. Não é ridículo, não é? Dizer, mas aquela mulher... Não precisa, mas tá ali. Tem uma TV mas tá ali. Quer dizer, faz toda uma investigação da vida da pessoa. Às vezes tá até fazendo de forma... auxiliando, não sei de que forma, mas tem gente que eu peço permissão. Tribunal. Eu peço permissão a vocês para explicar essa questão da cesta básica bem minuciosamente, para que as pessoas... Dê uma pincelada para que muitos possam entender claramente. Isso. Vejam. Eu sempre disse o seguinte, eu tive acesso, inclusive, aos beneficiários da cesta básica. E eu explicava qual é a situação. A cesta básica se chama benefício eventual. Por que eventual? Porque o governo deu esse nome de eventual. Porque o município, ele tem que fornecer a cesta básica, o auxílio aluguel, eventualmente, numa emergência da vida daquela pessoa, numa necessidade extrema. Eu dizia também que o fato exclusivo de se inscrever, de fazer sua inscrição, não significa que a pessoa vai receber uma cesta básica. Seria indigno e injusto da nossa parte se de repente, eu vou citar como exemplo, Moisés, se você hoje chegasse pra gente solicitando, fazendo a inscrição de uma cesta básica e você recebesse, seria justo? Não, de forma alguma. Por quê? Porque você não tem... Eu não tenho essa necessidade extrema no momento. Pelo menos no momento, graças a Deus, eu não tenho. Como é que eu falo para as pessoas para que elas consigam entender a forma que a gente seleciona o público? Aí eu coloco sempre eles como exemplo. Eu digo, olha, há uma diferença entre precisar e necessitar. Se a gente der uma cesta básica a qualquer pessoa, elas podem pegar a cesta porque elas precisam. Como todo dia, né? Precisa. Agora, entre aquele que precisa, eu vou selecionar aquele que necessita. Às vezes, a gente já encontrou casos das duas pessoas necessitar, mas daquelas, uma necessitar mais do que a outra. Os casos em que está havendo das pessoas mentirem, porque a gente não pode dizer na cara da pessoa, não, você está mentindo, né? É igual o Bolsa, né, Silvanelli? Que a pessoa assina uma declaração se responsabilizando por aquelas informações que ela está prestando. As informações que as pessoas dão de pobreza, a gente precisa acreditar. É por isso aí que está a importância de se fazer a visita da assistente social. O secretário, ainda endossando as suas palavras, é que essa necessidade, ela tem que ser documentada. Olha, eu estou dando verdadeiramente a uma pessoa necessitada, né? E, inclusive, Moisés, se nós darmos uma cesta básica a uma pessoa que não necessita, eu vou pagar por isso junto ao Tribunal de Contas. Porque tem que ser comprovado. Porque o Tribunal de Contas chegar no município e solicitar a relação de beneficiários, ele pode simplesmente ir na casa da pessoa e fazer uma visita. E ele chegar lá e averiguar que a pessoa não precisa, quem vai ser responsabilizado sou eu e a prefeita. E no universo de quantas pessoas têm inscritas hoje no programa? Olha, se inscreveram mais de 1000. Não, mas recebendo. Agora recebendo no momento 300. E se nesse universo de 300 pessoas, se fizerem 2 visitas... e não confirmarem a necessidade, complicou todo o resto do pessoal. E eu disse, comprometeu o programa. E eu disse às pessoas numa reunião que fizemos que, olhem, vocês atualmente estão recebendo. Agora na próxima entrega, se nós descobrirmos que vocês omitiram informações, a gente vai tirar de vocês e dar outra pessoa que está realmente numa situação crítica de pobreza. Nós também, e quando identificarmos que alguém está necessitando mais que você, a sua cesta vai para aquela pessoa que está necessitando mais. Mas isso é da sua vontade ou é o modelo da execução do programa? É o modelo que pede isso, é a lei, porque no artigo 3º da lei... o som da cidade. No artigo 3º da Lei Geral do SUAS, que foi aprovada agora dia 8 de junho pela Câmara Municipal de Vereadores aqui de Lagoa Taenga, no artigo 3º nos diz que a assistência social é para quem dela necessitar.
Então eu não posso dar uma cesta básica a Moisés, eu não posso liberar uma cesta básica para Silvanelli. E tem pessoas já me procuraram e disseram assim, mas eu sempre recebi. Talvez nem sempre recebeu, porque eu sempre é desde que nasceu, né? Mas já recebeu outras vezes, né? E por que agora não recebo? Porque Justamente... tem alguém que precisa mais do que você no momento, né? Se você chegar ao momento de você precisar mais do que alguém que está recebendo atualmente, nós vamos lhe incluir, né? Nós estamos vendo realmente o nível de pobreza que a pessoa se encontra. Ô secretário, isso aí justificaria até, ou deixaria mais claro, não vou dizer que justifica, mas deixa mais claro para o nosso entendimento, a questão de tantas pessoas cortadas do Bolsa Família. Do Bolsa, né? E outra, Moisés, uma coisa só antes de falar dessa questão, você tocou num ponto muito importante. Porque as cestas básicas estão sendo entregues nas casas. Nós estamos recebendo crítica de algumas pessoas, né? Pessoas, inclusive, que deveria ter uma consciência com relação a isso. E eu marquei aqui o artigo 32, inciso 2, da Lei Geral do SUAS, aqui do município. E eu não quero nem ler, eu vou pedir que você leia aqui o artigo 32 e a linha 2. Eu vou pedir para a Silvanelli ler, porque eu estou sem os óculos. Infelizmente eu esqueci. Lê aí, Silvanelli. O artigo 32, os benefícios eventuais, né, a desvinculação de comprovação complexa e vexatória que estigmatizam os beneficiários. Então, isso significa dizer... Precisa dizer que aquela entrega tumultuada aqui na Casa Grande ou em qualquer outro setor é vexatório? É vexatório, né? Aí, assim, a gente foi questionado até por questão de combustível. Olha, eu posso dizer seguramente, recurso hoje não está sobrando não, mas a prefeita, ela está procurando fazer o que a lei está dizendo, né? Foi uma lei aprovada pela Câmara no dia 8 de junho, se não me falha a memória. 8 de junho, exato, 8 de junho de 2017. Então quem aprovou, eu acredito que tenha lido essa lei. Não é possível que alguém que aprovou venha criticar aquilo que ele mesmo aprovou, né? Exatamente. Né? O meu questionamento é esse, como é que eu critico uma coisa que eu aprovei? E o artigo 32 e a linha 2 está dizendo justamente isso, que se nós colocarmos as pessoas numa situação vexatória para comprovar pobreza, isso é crime. Está ferindo a lei. Então, quando você saía com a cesta básica na cabeça, nós estávamos colocando você, né? Colocaram você, melhor dizendo, numa situação de vexatória para comprovar que você é pobre. Você estava tendo seu direito de dignidade ferido, né? Violado, né? Então, assim, nós estamos entregando em casa justamente por esse motivo, né? Estamos fazendo cumprir a lei. Secretário, tem uma pergunta aqui interessante que é com relação a essa promessa, foi sempre muito esperada, né? Que é a questão do cartão reforma, né? Chegaram aí as chuvas, né? Nós temos aqui algumas áreas do município, alguns bairros que, assim, pela questão geográfica, deixa algumas residências vulneráveis e nessas residências habitam pessoas que têm as suas necessidades, né? Necessidades do cotidiano e podem até não vir nem sequer a ser atendida por conta da sua carência de renda. E esse cartão reforma chegará, vai chegar? Já era para ter sido liberado há muito tempo, Moisés. Eu participei de uma reunião na AMUP, na Associação Municipalista de Pernambuco, com um técnico do Ministério das Cidades. Ele veio falar justamente do cartão reforma. E nessa ocasião ele disse o seguinte, várias informações importantes. Inclusive, eu cheguei até a dizer aqui, né, Júlio, na última entrevista que eu vim, que ele pediu que nós nem divulgássemos no município. Por quê? Porque a quantidade de cartões disponíveis para a Lagoa do Itaenga poderia aumentar ou diminuir. Para os municípios, na verdade. Isso influencia nos valores. Então a verba poderia aumentar ou diminuir. Importante falar também que esse dinheiro não passa em momento nenhum pelo município, ou não vai passar pelo município. Quem for beneficiado vai receber um cartão e esse dinheiro vai cair diretamente via Caixa Econômica? Via Caixa Econômica, através desse cartão, né? É importante dizer também que o cartão reforma... É no modelo Bolsa Família, É no modelo Bolsa. Certo. Só que esse valor pode variar de R$2.000 a R$9.000. Dona Severina, lá do bairro da Salina, que a cozinha dela caiu, está caindo, então ela vai ter esse valor. E quem é que vai dizer isso? É Josinaldo? Não. É o cadastro. É uma equipe formada por um engenheiro
um arquiteto e uma assistente social. Mas há uma previsão para que isso venha acontecer aqui? Eles Ainda deram, não. olha, quando eu participei da reunião, isso há uns 2, 3 meses atrás, se não me falha a memória, eles deram o prazo de 15 dias. Já faz 3 meses, aproximadamente. Até agora, todo dia eu olho o site do Cartão Reforma e tento entrar no sistema e aparece a mensagenzinha lá. Quem está em casa e quiser acessar a internet pode ver o que eu estou lhe dizendo. Para não dizer, o secretário está mentindo, né? A mensagem vem assim: estamos cuidando de Temer. Estamos cuidando de Temer. Aparece que o acesso ainda não está liberado. Pois não, Júlio tem aí ouvintes, né, Júlio? Eu acho que também se inclui na pasta do próprio secretário Josinaldo Gomes o questionamento dessa amiga, que ela perguntou, preocupada também, sobre se a prefeitura tem previsão de recolocar o ônibus para levar as mães e esposas para que elas venham a visitar os seus parentes que estão nos presídios, por exemplo. Essa informação, ela não está dentro da assistência social, né? Ela está dentro da Secretaria de Transporte, da Diretoria de Transporte. Então eu não vou poder dar uma informação. Por quê? Porque nenhum instrumento normativo nosso, né, consta realmente essa obrigatoriedade com relação à assistência. Certo? Então eu não vou poder, infelizmente, eu não vou poder responder. O senhor tem agora a programação, né, do diretor de transporte. De transporte, né? A questão de ônibus, ele é muito utilizado pelos mais diversos serviços, né? Esse é um deles. É porque, Moisés, eu entendo, eu digo sempre, quem chega na secretaria eu atendo. Né? Quem deu, não, mas eu só quero conversar com ele. Testemunha disso. Eu atendo. Porque às vezes a pessoa precisa ouvir uma resposta da nossa boca. Eu tenho falado o seguinte, olha, eu entendo a sua necessidade. Agora, infelizmente, às vezes... o Tribunal de Contas, às vezes, tem esse ditado que o povo diz, que o Tribunal de Contas, às vezes, ensina os municípios a proceder de forma errada, né? Por quê? Porque proíbe-se a liberação de ônibus para vários fins, né? E aí, quando disser assim, o município tem que dar, a prefeita tem que pagar do seu bolso, se ela der. Né? O secretário de transporte, o diretor de transporte, se liberar o ônibus para esse fim e for descoberto, ele vai pagar do seu bolso. Não estou dizendo exatamente que para esse caso de visitas penitenciárias esteja proibido, porque eu não tenho essa informação. Eu estou dizendo que para alguns casos, que eu não sei se essa informação aí entra também, é proibida a dispensa de ônibus. Certamente, secretário, será observado aí outros instrumentos, né, outros meios para que dentro da legalidade isso possa vir a ser E eu atendido, acredito que na sexta-feira possa ser que se tenha essa resposta, né? Dale, Júlio. Aqui é Berenice, ela pergunta se numa casa tem 4 pessoas, a renda é 3 salários mínimos, essa pessoa ainda entra no cadastro de energia? Não, essa família, ela não é considerada pelo cadastro único como uma família vulnerável, né? A renda dessa família está muito superior ela pode ter acesso a outros benefícios, como Silvanelli falou, Minha Casa Minha Vida, né? Ao cartão Reforma, que inclusive o perfil de renda era até R$ 1.500 e os deputados ampliaram para 3.000. Né? A renda familiar, da família, familiar. Não é individual, né? é familiar. E só uma informação que eu deixei passar com relação ao cartão Reforma. Quando vir ao município, eu achava que, inclusive a prefeita repetiu isso hoje, né? Quando eu fui, eu achava que era um programa que poderia a cidade toda ser beneficiada, ser selecionada a quantidade de famílias na cidade. Sei. Não. Eles localidade. disseram que o município tem que selecionar um território. Como assim? Ou a gente vai selecionar o Matadouro, aqui o São Sebastião, ou a gente vai selecionar a Salina, ou a gente vai selecionar a Nova Itaenga. Enfim, a gente vai selecionar o bairro mais vulnerável e eles quem vão fazer a seleção dessas pessoas, não é nem o município. Onde foi identificada a maior necessidade, lá vai estar presente a execução desse programa. Isso. Muito bem. Bom, secretário, hoje, de forma prática, nós poderíamos dizer que já estamos colhendo frutos do que vem sendo executado? Sim, muitos, Moisés. Além do funcionamento do programa Bolsa Família e da distribuição de cesta básica? Essa semana nós tivemos uma informação triste, né? Que pode ser ruim para o município. Existe uma coisa chamada ID, né? ID CRAS, ID CREAS, que é uma nota que o governo federal dá.
Uma avaliação. Isso. E o governo federal liberou as notas referentes aos anos de 2014, 15 e 16. E as notas de Lagotenga são péssimas. Foi reprovado. Péssimas. Isso, inclusive, pode impedir o município de receber aumento de recurso agora no mês de outubro. Né? A nota do município do CRAS foi 2. Varia de 1 a 5. Uma nota do município foi 2. Então é uma nota muito ruim. Muito abaixo da né? média. Né? A nota do CREAS foi 3. Mas nós verificamos que as informações prestadas para obter a nota 3 na gestão passada, as informações não constavam. Né? Eram informações fajutas, falsas, né? Para obter a nota 3. Então, no mês de outubro, o governo está prometendo aumentar o recurso de CRAS e de CREAS, mas a gente talvez perda se eles verificarem essas notas. Esse alerta já pode ser um puxão de orelhas, né? Para que a gente continue caminhando mais E muitas das organizado. coisas que lá está com a média 1, né? Que foi avaliado como média 1, 2. Ontem tivemos uma reunião com as coordenações do CRAS, do CREAS, do Bolsa, para haver melhoria justamente naquilo que o governo avaliou como negativo. Seu Júlio, ouvinte. Tem aqui o Tiago Silva, ele pergunta: primeiro, parabenizo o secretário pela coragem, visto que não é fácil estar à frente dessa secretaria. Aí ele também pontua aqui: segundo, gostaria que ele colocasse em números as mudanças que já ocorreram na questão da ressocialização de menores. Um abraço. Com relação à ressocialização, o CREAS aqui no município seria o órgão responsável por essa questão, né? Só que o que acontecia? Anteriormente, nos 4 últimos anos, o município optou por não atender adolescentes considerados infratores pela lei. Era atendida pela Associação Conexão Social. Nós, a partir de janeiro, já informamos ao Ministério que nós vamos atender. Estamos com informamos ao Fórum também, que é quem encaminha esses adolescentes, mas até agora, até o momento de janeiro para cá, nós só temos um adolescente sendo acompanhado. Então, no momento, números com relação a isso, o número que a gente tem é de que a gente está acompanhando um. Mandamos ofício dizendo que a partir do momento que houver o julgamento de adolescentes, que encaminhasse quando a sentença for medida socioeducativa em meio aberto ou prestação de serviço à comunidade, né? Secretário, visto que quarta-feira tem mais, né? A Silvanelli hoje quase não trabalhou, né? Ficou aqui apenas secretariando o secretário. Eu tenho aqui uma pergunta final, secretário. O que é que a Secretaria de Assistência Social tem especificamente dirigido para o público idoso? Não ria não, Júlio. Você já vem mangando de mim porque eu falei de idoso, né? Mas o secretário responde daqui a pouquinho. Vamos ao telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Pois não, amiga? É Silvia. Pois não, Silvia? Do Bairro Saudade. Mande quente, pergunte aí. Olha, eu quero saber que uma pessoa que tem uma renda, a família, tem uma renda de R$200 por mês, tem direito a essa cesta básica? Quantas pessoas tem na sua residência? Tem 3. Olha, você está no perfil para receber. Aí é o que eu estava dizendo anteriormente, né? Aí tem muita gente que chega na secretaria, Moisés, e diz assim: olha, mas tem fulana, ciclana e beltrana que está recebendo e não precisa. Eu disse: olha, passa essa informação pra gente, porque essa pessoa está tirando o seu lugar. Você está precisando receber a cesta e não está recebendo. Então, as informações que vocês tiverem, gente, de pessoas que estão recebendo e não precisa estar recebendo, digam a gente. A gente não vai dizer quem foi que disse, não, né? A gente não vai dizer: olha, fulana teve aqui e disse que você não precisa. Mas você está no perfil para receber. Tá, agora o que eu disse também, tem gente que pode estar numa situação ainda mais crítica, né? Secretário, ainda dentro do tempo, bem rapidinho, que o presidente já chegou. Ele vai alegrar a tarde aqui na Itaenga FM. Para os idosos, o que é que o senhor tem? Não mangue não, Júlio, eu estou perguntando. Para os idosos, sim, nós temos o serviço de convivência muito e fortalecimento de vínculos, como eu coloquei. Lá são oferecidas aquelas atividades de artesanato. Os cidadãos aposentados já da terceira idade, mesmo recebendo benefício, eles podem procurar esse sim. serviço? O serviço de não tem nenhuma implicação. Não muito tem. Bem. Lá tem atividades de artesanato, arte e cultura e cidadania. Mas também depois a gente vem até para falar de outros direitos do idoso, porque o tempo não está permitindo. Secretário, quarta-feira tem mais, viu? Muito obrigado pela sua presença. Tudo bem. E sexta-feira estarei por aqui também, acompanhando a prefeita. Muito obrigado pela atenção de todos, né? E sempre que precisar estarei por aqui, viu, Júlio e Moisés?
Ok, quarta-feira e vamos trazer um tema bem polêmico para a gente discutir aqui, viu, Moisés? Eu não quero polêmica, eu quero solução, né, Júlio? Muito bem. Isso, vamos embora. Um abraço. Pronto, então sempre a gente busca levar as mais diversas informações úteis para você e toda quarta-feira será assim. Teremos as pessoas que fazem parte da Secretaria de Assistência Social, hoje com o comandante, né? O comandante que junto com os seus também buscam levar o melhor serviço de qualidade. Vem agora Manuel Antônio na tarde mais bregueira do Brasil com a Tarde Super Brega. Aquele abraço, gente amiga. Lembrando que na sexta-feira tem a prefeita Graça conversando com a gente no programa Itaenga Notícias. CYX 824